Fala, fala galera, ó, Ed Braga mais uma vez aqui. E agora para a gente trabalhar mais um simulado, né? Eu acho que esse é o simulado 6, é o simulado 6 já do canal. Um formato diferente. Pô, Ed, não era assim, tá estranho. É porque é o seguinte, galera, ó, o que que aconteceu? Esse simulado é um compilado de vários simulados, né? Que, que eu fui vendo por aí. E aí eu fui montando. Por quê? Porque é o seguinte, eu não posso pegar o simulado de maneira integral, igual eu fiz os outros conteúdos, e passar para vocês sem autorização. E o que acontece? Os simulados que eu comprei, que foi da galera Bravos, o do concurso na mira e tal, que a galera forneceu, eu terminei, né? Falta um do Bravos ainda, mas vai sair só na próxima semana, eu acho, ou no final dessa semana, e aí eu tenho que esperar a data ainda. Então daqui para lá eu não queria ficar sem vídeo, sem produzir, né? Então eu montei esse simulado aqui, peguei as questões do que concurso, entendeu? Não tirei nada do simulado de ninguém. Pode estar muito parecido com o simulado de alguém? Pode estar exatamente igual? Não, porque eu alterei a ordem, entendeu? Alterei algumas coisas para não ocorrer esse risco de plágio, né? Para não ocorrer de eu estar divulgando o simulado de ninguém aqui ou compartilhando, né? Para depois responder por algum crime. Então eu fiz várias modificações aqui, alterei as ordens, enfim, mudei o PDF, tirei tudo que filiava, né, que ligava essas questões, esses conteúdos aqui a algum simulado de alguém. Por quê? Porque aí eu posso agora compartilhar esse simulado para vocês. Lembra que os anteriores eu não poderia compartilhar? Por quê? Porque estava exatamente igual eu comprei, igual eu adquiri, né? Então, se eu fosse compartilhar com vocês, eu estaria cometendo um crime. E aí, o que, que aconteceu? Eu resolvi agora trazer esse formato diferente, né? Que é o que a gente vem trazendo desde o início do canal aí, na produção dos conteúdos, nesse formato assim. E, e assim eu posso, né, fazer essas modificações para poder fornecer, né, esse simulado de maneira pronta para vocês. Inclusive, eu espero que você já esteja com o simulado na mão aí, né, para a gente resolver todos nós juntos aqui, porque eu vou lançar isso aqui um pouco mais cedo, a aula só vai sair à noite e eu vou ter um grupo no WhatsApp que eu já vou lançar lá esse PDF desse simulado para você ir acompanhando. E ele também vai estar no meu Drive, que também está lá, tá no grupo do WhatsApp. Tem um link lá para o meu Drive, que lá você vai conseguir todos os conteúdos de todas as aulas e todos os simulados que eu posso compartilhar, ok? Então tá tudo lá, é só entrar nesse drive, baixar o que você precisa, amigo, e aproveitar junto com as aulas que eu tô jogando aqui no YouTube, beleza? Ed, que grupo é esse? Olha só, isso aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo aí embaixo você vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp. Galera, tudo 0800, tá? Tudo de graça, gratuito, não vai pagar nada, tudo na faixa, beleza? Você tem acesso ao meu Instagram para ir direto para lá, para me seguir, para acompanhar as coisas que eu também posto lá, tá? E você tem acesso a esse drive que você vai direto lá para baixar os arquivos, os PDFs que você tenha interesse, tá? Então você vai ter esses três links aqui, o link do Instagram não, mas você vai ter o arroba aí para você pesquisar lá no Instagram e me encontrar. Mas o link do grupo do WhatsApp e o link do Drive tá aí na descrição, tá? E lá no grupo do WhatsApp também você fica por dentro, eu sugiro que você entre, porque lá eu posto, né, várias dicas, vou ficar postando várias dicas, né? O grupo foi criado agora, foi criado inclusive hoje, né? Foi uma ideia que eu tive hoje, eu digo, vou criar, que é para ir atualizando a galera. Então todo vídeo novo eu vou publicar lá, toda dica nova que eu for pegando aqui eu vou colocando lá em vídeo, inclusive eu já lancei uma hoje lá. E qualquer informação relativa a outros concursos, a dicas de concurso, matérias, enfim, você vai encontrar tudo lá, ok? Então acessa aí esse grupo exclusivo do WhatsApp que tem aí e fica por dentro, né? E de praxe, se inscreve no canal, dá aquela moral, tá? Porque é assim que você me ajuda, é assim que você fortalece para a gente continuar com esse trabalho. Eu não estou fazendo tudo de graça, tudo na faixa, tudo 0800, justamente para o único trabalho que você ter se inscrever aí, curtir, compartilhar com os amigos e deixar um comentário. Porque deixando um comentário aí, você faz com que o YouTube ele veja que o vídeo ele tem uma relevância e vai, né, passando, quando as pessoas forem pesquisar, ele vai estar num hype um pouco maior para as pessoas conseguirem encontrar, beleza? Então, a melhor forma que você tem de me agradecer e o seu pagamento para mim é só esse. É só se inscrever, comentar, compartilhar, curtir, só isso e mais nada. Show?
Então a gente vai dar início aqui, sexto simulado, tá? Eu acho que é o sexto simulado do canal. E é um simulado legal, não tá tão difícil. Vocês já notaram que até agora as disciplinas, os conteúdos que a gente tem trabalhado não são tão difíceis assim, né? Até porque você está fazendo um concurso para a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre, né? Para o cargo de nível médio de apoio administrativo. Você não está fazendo um concurso para ir trabalhar lá na Starlink, né? Lá na empresa da SpaceX, do Elon Musk, né? Você não vai trabalhar na NASA, então você não venha me querer cobrar questões cabulosas aqui, porque não vai cair no teu concurso. No teu concurso vai cair o simples, vai cair o arroz com feijão. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Então faz o simples, faz o arroz com feijão, que você vai ter sucesso na hora da prova, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a resolução das questões. Vou só fazer um corte para ver como que está o áudio aqui, se está fluindo tudo legal, e já volto. Então vamos lá. Tudo correto. Vamos para a primeira questão. Questãozinha número 1. Olha só. Rotinas administrativas referem-se a atividades, processos e procedimentos regulares realizados no âmbito da administração de uma organização. Essas tarefas incluem atividades rotineiras necessárias para o funcionamento eficiente da empresa, como gestão de documentos, organização de agendas, controle de estoque, elaboração de relatórios, entre outras ações administrativas. Qual é o objetivo principal? Olha só, galera, ele quer saber o objetivo principal das rotinas administrativas em uma organização. A letra A ele fala que é promover a inovação tecnológica. Galera, olha só, promover a inovação tecnológica é geralmente um objetivo estratégico que envolve, tá, investimentos de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, o que não está diretamente relacionado a essa questão das rotinas de compra, tá? Rotinas administrativas, aliás, que são mais voltadas, né, para a questão do funcionamento interno do dia a dia de uma organização. Então isso aqui não é uma das principais funções, tá? Um dos principais objetivos da rotina administrativa. A letra B fala que é o aumento de vendas. Olha só, o aumento de vendas ele é um objetivo comercial e de marketing, tá? Que depende, né, de estratégias voltadas, né, ao cliente e à competitividade no mercado. Então, assim, as rotinas administrativas, embora elas possam, né, apoiar esse objetivo indiretamente, não é o foco principal, tá? Não é um dos objetivos principais, perfeito? Então não é nosso gabarito. A letra C fala aqui, monitorar a concorrência do mercado. Olha só, monitorar a concorrência do mercado, ela faz parte, sim, das estratégias, né, de análise de mercado e inteligência competitiva, que são as funções mais comuns, né, nas áreas de marketing e planejamento estratégico, mas não é, né, um objetivo central das rotinas administrativas, tá? Então, nada a ver. A letra D fala que é desenvolver estratégia de marketing. A gente já viu aqui, né, que falando nessa questão das estratégias de marketing, falando do marketing por si só, são planejados para atrair e promover, né, a questão da marca ou vender produtos, mas não está diretamente ligada com um objetivo central, né, o objetivo principal dessa questão das rotinas administrativas. Então também não é nosso gabarito. E o nosso gabarito fica na letra E, que é criar um ambiente de trabalho organizado e eficiente. Esse é o gabarito da questão, tá? Um dos principais objetivos das rotinas administrativas é garantir, né, o funcionamento e a organização, né, eficiente da empresa. Ela visa, né, na verdade, padronizar, né, procedimentos e facilitar a gestão de processos e assegurar que as operações do dia a dia elas ocorram de forma sintética, tá? Sistemática, para evitar, né, para diminuir os erros e interrupções. Então, portanto, nosso gabarito é a letra I, perfeito? Questãozinha número 2, olha só, deixa eu diminuir isso aqui. Show! Questãozinha número 2, olha só, dentro de uma estrutura de noções de documentação, há 3 fases em seu processo. Assinale a alternativa correta. A gente viu mais cedo, eu até soltei um videozinho no meu Instagram e também soltei no grupo do WhatsApp, falando a respeito dessas 3 fases que tem a ver com o ciclo vital, tá? O ciclo de vida dos documentos. E a gente tem como nosso gabarito aqui a letra C, que é nada mais nada menos do que a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente, tá?
Isso aqui são as 3. As outras estão erradas porque aqui ele fala intermitente, aqui final, né? Aqui despesa, tá, aqui as outras todas têm um erro aqui, né? Até mais de um erro. Aqui não tá não, tá? Então, o nosso gabarito ele fica na letra C, que é a fase corrente, intermediária e permanente. Ed, que fases são essas? Olha só, de maneira rápida. A gente tem a fase corrente, né, que é a de uso frequente. Falou em fase corrente, tá, dos documentos, falou em uso frequente. A gente tem a fase intermediária, que ela é o meio termo. Como assim o meio termo? Vamos direto para a permanente, que aí você vai entender. A permanente é os documentos que eles estão lá, né, são documentos que possuem valor histórico ou administrativo permanente, ou seja, eles são preservados indefinitivamente, tá, para uma consulta futura, caso haja necessidade, ou seja, eles têm prazo indeterminado, eles estão lá arquivados, guardados e podem ser utilizados sim no futuro, voltar a ser utilizado, mas até então a determinação deles é essa, é ficar lá sem serem utilizados, perfeito? E aí a gente volta para o intermediário, porque o intermediário ele é o meio termo da situação. Como assim o meio termo da situação? Ele nem é utilizado com tanta frequência, mas ele também não deixou de ser utilizado para vir para cá. Ele tem, né, um prazo determinado, ou seja, ele está ali aguardando a sua avaliação para chegar e ser definido se ele vai voltar a ser um documento de uso corrente ou se ele vai ser, né, guardado aqui por prazo indefinido também, né, na fase permanente, ok? Então, esse meio termo é justamente o fato dele não ser nem utilizado com tanta frequência, mas também não ter sido já movido para a parte permanente num prazo indeterminado, tá? Ele tem um prazo determinado justamente para poder ser decidido se ele vai voltar para a fase corrente ou vai para a fase permanente, ok? Então, essa é uma definição das 3 fases, mas as 3 fases, como vem cobrando a questão, ela só quer saber quem são. E a gente viu que é a corrente, a intermediária e a permanente, perfeito? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, show? Questãozinha número 4. Olha só, essa aqui eu não vou aparecer porque a questão está um pouco grande e aí não dá. Então, vamos lá. A questão número 3, ela fala assim. Sabe-se que a estrutura de documentação tem seu valor organizacional para a empresa, seja ela uma organização pública ou privada. Assim, assinale a... Vamos lá. Aqui se repetiu, tá? Aqui deu um pequeno bug, ó. Se repetiu aqui. Empresa privada, assim assinale, a gente já vem direto para cá. Olha só, essa primeira parte que você esquece. Assinale a alternativa correta quanto à sua importância. Importância de quê? Da estrutura da documentação, tá? Sem seu valor organizacional, seja ela uma organização pública ou privada. Vamos lá. Ele quer assinar a alternativa correta quanto à sua importância. A letra A vem trazendo assim. É importante somente em alguns casos, muitos específicos e raros, no cenário corporativo. Galera, isso aqui está errado. Por que está errado? Olha só. A documentação ela é essencial em diversos setores e processos organizacionais, tá? Então, não sendo restrita em casos específicos, tá? Ela é relevante tanto na organização pública quanto na organização privada, tá? Para manter os seus registros, tá? Isso assegura a sua conformidade e melhora a sua comunicação. Então, dizer que somente em alguns casos, muitos específicos, tá errado, tá? A letra B fala que existem grandes limitações técnicas para sua implementação, viabilizando o projeto quase sempre. Olha só, embora, né, existam desafios técnicos na implementação de uma estrutura de documentação, essa barreira elas podem ser superadas com tecnologias e boas práticas de gestão documental, tá? Então a implementação ela é viável e ela é recomendada na maioria dos casos, tá? Então aqui está errado, ó. Existem grandes limitações na implementação, tá? A letra C fala que a sua importância é indiferente, ou seja, não há uma contribuição relevante para a organização pública ou privada. Aqui a banca viajou na maionese, tá? Porque a documentação ela tem sim um impacto significativo, tá? Na questão da contribuição para a organização, tá? E isso melhora a transparência, a eficiência dos processos organizacionais e outros aspectos, tá? Então, isso aqui está totalmente errado. A letra D, ela fala que não há nenhuma importância. Aqui também a banca viajou na maionese, tá? Porque conforme foi explicado, né, a estrutura da documentação ela desempenha um papel fundamental na organização, em conformidade com as atividades
empresariais, tá? E aí sobra o nosso gabarito, que é a letra E, que fala assim: a documentação, né, ela auxilia na manutenção do registro, elucidando um determinado projeto e melhora a comunicação em geral, beneficia os usuários de ponta e ajuda no preenchimento dos requisitos da administração e contabilidade, tendo como consequência a conformidade. Perfeito, tá, galera? A estrutura da documentação ela é essencial para uma organização porque ela cumpre, né, diversas funções estratégicas e operacionais, como manter, né, os registros precisos, facilitar a comunicação interna e externa e apoiar a administração e a contabilidade, tá? E garantir também a conformidade com as normas e regulamentos. Além disso, a documentação ela bem organizada beneficia todos os usuários de ponta ao fornecer informações claras e acessíveis, tá? Isso contribui para uma gestão eficiente e alinhada aos objetivos da organização. Então, aqui como gabarito, a gente tem a letra E, perfeito? Tudo fluindo correto, direitinho. Então, vamos lá. Olha só, questão número 4. A pesquisa estatística, realizada anualmente e reconhecida como principal instrumento de coleta de informações da educação básica, intitula-se de quê? Vamos lá. A letra A fala que é censo escolar. Olha só, a gente já achou até o nosso gabarito. Opa. A gente achou o nosso gabarito, tá? Gabarito letra A, tá? Por quê? O censo escolar, ele é a principal, né, pesquisa que a gente tem em estatística realizada anualmente sobre a educação básica no Brasil, tá? E ele é conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o nosso famoso INEP, tá? E coleta informações detalhadas sobre os estabelecimentos de ensino, sobre as matrículas, docentes, infraestrutura da escola e outras coisas. Esse levantamento ele é fundamental para orientar, né, as políticas educacionais e alocar os recursos e monitorar o sistema educacional brasileiro, perfeito? Então aqui a gente já tem o nosso gabarito. A letra B fala que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. Olha só, o sistema de avaliação básica, ele é um conjunto de avaliações aplicadas para medir o desempenho dos estudantes, tá? Em diversas áreas. Mas como a língua portuguesa, como na língua portuguesa e como na matemática. Mas, embora ele seja importante, né, essa questão do sistema de avaliação educacional, ele não é a pesquisa que é realizada anual, tá, para fornecer os dados estatísticos sobre o sistema educacional. E a gente viu que isso faz parte do censo escolar. A letra C, ela fala que é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar. Olha só, isso aqui também é conhecido como aquela nossa famosa Prova Brasil, né? Que faz parte desse sistema de avaliação da educação básica, que é o que está na letra B, tá? E ele visa avaliar o desempenho dos estudantes em algumas etapas da educação básica. Mas, no entanto, ele não é o principal instrumento, né, de coleta de informações estatísticas gerais, né, num todo sobre a educação. E aí a gente viu que isso faz parte do censo escolar. A letra D fala que é indicadores educacionais, aí aqui já começou, a banca já colocou só para complemento mesmo, porque os indicadores educacionais são métricas, tá? E dados estatísticos derivados de pesquisas como o censo escolar. Então, isso aqui já sai daqui de dentro, tá? Esses indicadores, eles já saem do censo escolar. Então não pode ser nosso gabarito, que o mais completo é o censo escolar. A letra E fala que é pesquisa educacional. Essa é uma expressão muito genérica, tá? Que pode se referir a qualquer tipo de estudo. Então, assim, não tem como ser nosso gabarito. E aí a gente fica com o gabarito na letra A, que é o censo escolar, que é utilizado, né, para fazer essa pesquisa estatística, né? E ela é feita anualmente, perfeito? Então, nosso gabarito aqui, letra A, perfeito? Questãozinha número 5, olha só. Diminuir mais aqui. Caso hipotético, a seguir contextualizada a questão. Vamos lá, eu acho que a gente já fez essa questão aqui em algum outro simulado ou naquelas resoluções de questões que já tem aí no canal. Mas vamos passar por ela de novo como forma de revisão. E porque está sendo cobrado nos simulados por aí, né? A gente já trabalhou muita questão no canal. Muita mesmo. Então dificilmente você vai pegar simulados aí que você já não tenha visto
essas questões, até porque o concurso, igual o concurso é cíclico, as questões também são cíclicas, elas vão e voltam, às vezes muda um pouquinho o formato, mas o conteúdo, o assunto continua sempre o mesmo, perfeito? Então, olha só. Maria é mãe de um aluno do 8º ano do ensino fundamental e precisa de uma declaração constando que seu filho está regularmente matriculado na escola para entregar, né, no setor administrativo do seu trabalho. O secretário escolar deverá consultar algumas informações para a elaboração desta declaração. Dentre elas, se o aluno está regularmente, né, frequentemente na escola. E para isso ele deve consultar que tipo de documento? Olha só, galera, isso aqui nada mais nada menos do que o diário de classe, tá? Por quê? Porque o diário de classe ele é o documento que ele é utilizado pelos professores, né, para registrar a frequência dos alunos, bem como os conteúdos ministrados, as atividades realizadas e outras informações do dia a dia escolar do aluno, tá? Então ele permite verificar se o aluno está regularmente frequentando as aulas. E por isso é o que vem trazendo aqui o nosso enunciado e é o nosso gabarito da questão. A gente tem o histórico escolar na letra B, e o histórico escolar ele contém informações sobre o desempenho acadêmico do aluno, nota, tá, progressão e conclusão das etapas, mas ele não registra a frequência diária dos alunos, tá? Ele tem a sua frequência lá, né? Mas ele não faz essa frequência diária, tá? Essa frequência diária é feita no diário de classe, tá? Então, aqui não é nosso gabarito. A gente tem a letra C, que é o livro de ocorrências, isso aqui registra eventos específicos, tá? Como incidentes, né? Problemas disciplinares e situações excepcionais. Então não tem nada a ver. E o livro de ata de reunião, isso aqui é utilizado para registrar, tá, as decisões e discussões realizadas nas reuniões escolares. Então não tem nada a ver com a frequência do aluno também. E aí o nosso gabarito fica na letra A, diário de classe, perfeito? Questãozinha número 6, olha só, agora que é sobre administração pública. No que se refere ao direito administrativo, a classificação das entidades como as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mistas e empresas públicas são geradas para uma prestação de determinado serviço específico demandado pelo Estado. Marque a alternativa correta quanto à classificação da administração pública. Olha só, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo saber as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, tá? Elas fazem parte, né, de qual elas estão classificadas aonde na parte da administração pública. Eles estão na direta, na indireta, na administração pública, na privada ou no emprego público. Olha só, galera, eles estão diretamente dentro, tá, da administração indireta. Gabarito letra B. Dentro da administração direta, como ele vem trazendo aqui, a gente tem os órgãos, a gente tem os órgãos da União, né, dos estados, do DF e dos municípios, as secretarias também, as entidades, tá? Tudo isso que faz parte da administração direta, que é os órgãos da União, dos estados, do DF, dos municípios, isso aqui tudo faz parte da administração direta. No caso aqui, as fundações, as autarquias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, eles fazem parte da indireta, tá? Por isso, nosso gabarito é a letra B. A letra C, ela vem trazendo uma muito genérica, né? Que ele vem dizendo que faz parte da administração pública. Esse é um termo que abrange, né? Ele se refere a um conjunto de órgãos, agentes e entidades, tá? Que realiza funções administrativas no nome do Estado, englobando tanto a parte da administração direta quanto da indireta. Contudo, essa classificação específica que a gente tem aqui, que é as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, isso aqui especificamente está dentro da administração direta. Então, esse termo aqui, a administração pública apenas, ele é muito genérico, ele abrange tudo. Então, não pode ser nosso gabarito, perfeito? A letra D fala que é a administração privada, e aí a banca viajou na maionese aqui, né? Porque a administração privada, ela envolve organizações que operam com fins lucrativos, né? E não integram a estrutura do Estado, tá? Então, isso aqui também está errado. E a letra E fala que é emprego público. Aqui também, né? Aqui se refere aos cargos ocupados por empregados públicos regidos, tá? Pela nossa famosa CLT, tá? Então, não tem nada a ver com as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas, perfeito? Então, nosso gabarito é a letra B, administração indireta. Show? Questãozinha número 7. Olha só. Essa aqui vem falando a respeito das relações interpessoais no ambiente de trabalho. Ela diz que contribuem para um ambiente saudável e produtivo, as relações interpessoais, tá? Desta maneira, é correto afirmar
ser uma atitude que não favorece, olha só, ele quer uma atitude que não favorece o desenvolvimento de boas relações interpessoais. A letra A é empatia. A empatia, ela favorece, tá, galera? Então, isso aqui não pode ser nosso gabarito. A colaboração também, né, que é a colaboração de todos em determinada atividade, trabalho, enfim, isso aqui também é algo que favorece e não que, no caso, não favorece, tá? A gente tem competitividade excessiva. Aqui está o nosso gabarito, porque a competitividade excessiva, ela não favorece para uma boa relação interpessoal, tá? No ambiente de trabalho, isso pode prejudicar as relações interpessoais. Por quê? Porque tende a gerar conflitos, tá? E diminuir o espírito de equipe e criar, né, um ambiente hostil, onde as pessoas se veem como rivais, né, em vez de colaboradoras. Então, aqui já tem nosso gabarito. E a comunicação clara também é algo que favorece, tá, as relações interpessoais. E no caso, ela está pedindo aqui não favorece. E aí a gente fica com o nosso gabarito na letra C, perfeito? Show. Questãozinha número 8. Olha só, essa aqui é legal. Essa aqui vai dar para a gente trabalhar ela bem detalhada, olha só. Com relação aos atributos dos atos administrativos, há um atributo oriundo de uma determinada prerrogativa, o qual o Estado ele detém, olha só, guarda isso aqui, o Estado ele detém o poder de adotar medidas impositivas e obrigações a terceiros, tá? O que não depende de estar de acordo ou não. Marque o atributo correspondente a esse texto. Disso aqui está tratando de quê? Galera, isso aqui está tratando da imperatividade, tá? Por que imperatividade? A imperatividade ela é o atributo dos atos administrativos que permite, né, que o Estado ele imponha, né, obrigações e restrições a terceiros, independentemente de concordância deles, ok? Então, esse atributo ele decorre do poder de autoridade da administração pública e garante que certas ordens ou medidas elas possam ser impostas diretamente, como, por exemplo, uma multa, uma ordem de interdição, sem a necessidade de aceitação do particular. É isso mesmo, amigo. Sem você dar, eu vou invadir minha casa, foda-se, o Estado quer invadir, ele vai invadir. Não é tão simples assim. Mas isso aqui tem a ver com o tributo da imperatividade, tá? Por que não pode. Eu esqueci de marcar as alternativas aqui, tá, galera? Eu acho que foi só nessa questão mesmo. Foi só nessa questão mesmo. Eu esqueci de marcar aqui a letra A, aqui é a B, aqui é a C e aqui é a D. Então, no caso, a gente tem como nosso gabarito letra D, tá? A letra A fala que é o atributo. Galera, o atributo, ele é um termo muito genérico, tá? Que se refere a qualquer característica do ato administrativo, como todos esses que tem aqui, como a imperatividade, como a autoexecutoriedade, tá? Então, assim, é um termo muito genérico, muito abrangente, que não é nosso gabarito. A letra B, que fala que é a tipicidade. A tipicidade, ela significa que o ato administrativo, ele deve corresponder a um tipo específico previsto em lei, tá? E isso assegura que os atos administrativos, eles sejam publicados, né, e sigam formas e finalidades específicas, tá? Mas isso não envolve essa questão da imposição que o Estado tem perante a terceiros, tá? A letra C, que poderia ser o que poderia causar um pouco mais de dúvida aqui entre a letra D e a letra C, que é a autoexecutoriedade. Isso aqui é um atributo que permite que a administração pública ela execute diretamente as suas decisões sem precisar recorrer ao judiciário, tá? Em casos onde a lei, né, ela permite, contudo, ela difere da imperatividade porque ela envolve a execução direta de atos e não apenas imposição, né, de obrigação. E aqui ele vem trazendo apenas a imposição, ó, de medidas e obrigações a terceiros, tá? Então não tem nada a ver com essa questão da execução direta de atos, ok? E por isso não é nosso gabarito. E a letra E fala que é a presunção. E a presunção, né, que a gente tem, por exemplo, presunção de legitimidade, significa que os atos administrativos eles são considerados válidos e legais até que se prove o contrário. Então não tem nada a ver aqui com o nosso gabarito e a gente permanece, no caso aqui, com o gabarito na letra D. Show? Apesar de eu não ter colocado aqui. Então vamos lá, questãozinha número 9. Olha só, essa aqui eu não vou aparecer. Ao dirigir uma correspondência oficial, é essencial seguir protocolos específicos de tratamento, abreviaturas e vocativo, conforme a posição do destinatário. Com base nas normas para a redação oficial e tratamento das autoridades, assinale a alternativa correta sobre como deve ser dirigida uma correspondência a quem? Ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha só, galera,
questãozinha chata. Mas olha só como é que vai ser. A gente vai ter que se dirigir de como é que vai ser dirigido. Ao se dirigir ao presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, a forma, né, correta que a gente tem em tratamento adequada é chamado de Vossa Excelência, tá? Vossa Excelência é o que a gente tem que trazer. E aqui a gente só tem isso no gabarito na letra D, então a gente já achou, tá? Vossa Excelência. E a abreviatura, né, de Vossa Excelência, a gente não tem, ela não é usada, tá? E o vocativo correto, né, que a gente tem que tratar é excelentíssimo, tá? Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Federal. Então, assim, a gente já viu aqui, ó, que o nosso gabarito da questão é a letra B. Da letra D. Por quê? Porque a gente não pode ter abreviaturas, tá? Aqui já vem trazendo que pode. E a gente não pode ter abreviaturas quando a gente utiliza, tá? A Vossa Excelência, que é o que a gente vai ter que utilizar aqui para se comunicar com o presidente do Tribunal Federal. Show? Então, o nosso gabarito é a letra D. Questãozinha número 10. Olha eu aqui de novo. Rapaz, isso aqui não tá certo não. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Acho que agora vai pegar. Show, show. Vamos lá. Olha só. As autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedade de economia mista são exemplos da administração. A gente já viu essa questão aqui, só que, obviamente, escrita de uma forma diferente, né? Mas a gente já viu que essas aqui fazem parte da administração indireta, na verdade? Então, a gente já tem o nosso gabarito aqui, letra B. A gente já viu que a direta é onde estão os órgãos ou secretarias, enfim, entidades da União, dos estados, né, do DF e dos municípios, então não é nosso gabarito. A letra C vem falando a respeito de mistas. A administração mista, ela não é uma classificação formal, tá? Na questão do direito administrativo. Então isso aqui é mais usado para se referir a empresas como sociedade de economia mista apenas, tá? Então não é nosso gabarito. A letra D fala que é estatutária. Estatutária, tá, se refere a um regime jurídico dos servidores públicos, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. E a letra E, seletista, aqui também a banca viajou, que tem a ver com CLT, tá? É o regime de trabalho aí dos empregados, né, da CLT. Então, não tem nada a ver com as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedade de economia mista. A gente já viu que isso faz parte da indireta. Show? Questãozinha fácil. Vamos lá. Olha só, questãozinha 11. Essa aqui vem trazendo a respeito da... acho que é de redação, né? É, redação oficial. Olha só. O executivo se apoia no manual da redação do presidente da República. Um adendo. Galera, quando a questão, a gente já viu uma questão aí no canal para trás, que ela veio trazendo assim, que a administração pública, ela seguia, né, as normas da ABNT. Pelo amor de Deus, ela não segue as normas, nem a questão do padrão da ABNT, tá? Ela tem o manual de redação da presidência da República que tem seus próprios padrões, tá? Então não segue o padrão da ABNT. Se tiver alguma questão que venha falando a respeito disso, você ignora. Show? Então vamos lá. Ele vem trazendo, o qual foi publicado no ano de 1991. Utilizando-se esses termos como base, né, o CNJ do Poder Judiciário elabora seus manuais internos adaptados às realidades inerentes das suas necessidades. A maneira pela qual o poder público ele redige seus atos normativos à luz da comunicação interna e externa. E como o que, galera? Como é que é conhecido isso aqui? É conhecido como o quê? Galera, isso aqui nada mais nada menos é conhecido como redação de correspondência oficial, tá? A redação da correspondência oficial é a forma de elaborar e formatar, né, os atos e os comunicados, né, e os documentos administrativos, tanto para comunicação interna, né, quanto para comunicação externa, tá? E ele faz isso de maneira clara, formal e seguindo o manual, né, de redação específico, que no nosso caso aqui é o manual de redação do presidente da presidência da República, perfeito? Então, quando ele vem dizendo aqui que é dissertação, isso aqui não tem nada a ver, aqui voou na maionese, redação de correspondência informal não e nominal também não, tá? A gente tem redação de correspondência oficial, show? Gabarito letra C, questãozinha também
Eu não acho tão difícil. Olha essa questão 12, isso aqui vem falando a respeito dos protocolos, arquivos, viu? Uma misturada legal. Olha só. Analise afirmativas a seguir. O arquivo permanente é o conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes pelas entidades que produziu e que compete à sua administração. Galera, isso aqui está errado, tá? Isso aqui ele está descrevendo a questão dos arquivos correntes, tá? E não dos permanentes. Veio falando em consultas frequentes, que é utilizado com frequência, vai para a corrente, tá? Que é o gabarito. O 2 fala que o protocolo é responsável pela atuação de documentos e é denominado unidade protocolizada, tá? Isso aqui tá correto, tá? Essa questão do protocolo aqui, porque a unidade protocolizada, tá? Ela realmente, né? Ela é responsável pela atuação, ou seja, ela é responsável pela formalização dos documentos e pelo seu trâmite, tá? Seu registro, seu controle, enfim. E essa é uma atividade fundamental, tá? Para garantir a questão da organização, né? E a rastreabilidade, né? Dos documentos dentro de uma instituição. Então isso aqui está correto. O item 3 fala que quanto à extensão da sua atuação, os arquivos podem ser especiais e especializados. Olha só, isso aqui está errado, tá? Por que isso aqui está errado? Porque, na verdade, os arquivos eles têm suas classificações com base, né, no ciclo de vida. A gente tem o corrente, o intermediário e o permanente. Mas a gente também tem como base os setoriais, tá? E os centrais. A gente também tem como base esses. Mas a gente não tem os especiais e especializados, tá? Então isso aí está errado. E aí a gente só tem o item 2 como correto. Então o nosso gabarito é a letra D, perfeito? Show. Questãozinha número 13. Olha só. São princípios do direito administrativo. Eita, sede da miséria. Olha só, princípios do direito administrativo. Vamos lá. A gente tem princípio, né, da legalidade, a gente tem princípio da impessoalidade e a gente tem os princípios, né, que tem os explícitos e tem os implícitos, tá? Então, a gente tem aqui, dentre as alternativas, a gente tem, a legalidade, ela faz sim parte, tá? A gente tem o princípio da impessoalidade, que também faz parte. Aí a gente tem o princípio da técnica jurídica, isso aqui não faz parte. O princípio da cidadania nacional também não faz parte. E a gente tem o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, isso aqui faz parte. Esse não é um princípio implícito, ou explícito, mas é um princípio implícito, tá? Como assim? Vamos lá. Vamos tratar de princípio por princípio. O princípio da legalidade, tá, galera? Ele é um dos princípios fundamentais e ele estabelece, né, que a administração ela deve atuar dentro da legalidade. A gente já viu isso em várias outras questões. O da impessoalidade a gente também já viu, que ele fala de tratar todos os cidadãos de forma igualitária, tá? E aí, esse que é o princípio da técnica jurídica, né? Esse princípio ele não é comumente listado, tá? Como um dos princípios na administração pública. E embora, né, essa técnica jurídica ela seja importante para a aplicação do direito, ela não é um dos princípios específicos, tá, que regem as atividades da administração pública. Por isso ela está errada. O item 4 fala que é o princípio da cidadania nacional. Isso aqui não é um princípio central do direito administrativo, tá? A banca viajou aqui. E a gente tem esse último aqui que pode causar um pouco de indecisão em você, porque você pode ter pensado, pô, mas não era só a LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, né, impessoalidade, essas coisas. Olha só, a gente tem o princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio é um princípio básico, tá, do direito administrativo, e ele afirma, tá, a respeito do interesse, né, coletivo, ele deve prevalecer sobre o interesse individual, sobre o interesse privado. Esse é um dos princípios que não faz parte da LIMP, né, que a famosa LIMP que a gente conhece, mas ele faz parte sim de um dos princípios do direito administrativo de forma implícita, que na verdade ele está explícito assim também dentro da lei, mas a gente costuma dizer que todos os princípios que estão fora da LIMP ali, né, daqueles 5 princípios básicos que a gente tem, o restante é tudo implícito, mas na verdade não é implícito também não, tá? Eles estão lá na lei, então, enfim. Acho que você precisa saber aqui, que é
o princípio da legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esses três, eles fazem parte sim, tá? Eles são princípios do direito administrativo e, portanto, a gente tem como gabarito aqui letra B, perfeito? Show! Vamos para a questãozinha 14. Essa eu não vou aparecer. E é a última questão, tá? Essa é a última questão do simulado. Ele vem trazendo aqui, ó. A teoria das três idades, elas podem ser entendidas como a sucessão das fases, porque passam os documentos desde o momento da sua criação até a sua destinação final. A gente viu ou não viu? A gente viu ou não viu a respeito dessa teoria das três idades? Isso aqui tá a respeito dos arquivos, né? Que a gente tem lá os permanentes, os intermediários e os correntes, né? Mas olha só, aí ele vem dizendo, as idades dos documentos são definidas como arquivo corrente, intermediário e arquivo permanente. Perfeito. O conceito de arquivo permanente pode ser entendido como? Ele quer saber aqui, galera, a respeito do permanente. A gente já tratou sobre isso, né? A letra A, ela vem trazendo assim, ó, que os arquivos que guardam a sua destinação final, né, apresentam pouca frequência de uso, não havendo necessidade, né, do planejamento junto à administração que os produzem. Olha só, galera, isso aqui está incorreto. Por que isso está incorreto, Ed? Essa descrição se aplica aos intermediários, tá? E não aos permanentes. Por quê? Porque os intermediários é que são aqueles que não são usados rotineiramente, né? Mas eles ainda não foram descartados e nem transferidos, né, para os arquivos permanentes. Então, isso aqui tem a ver com os intermediários, tá? A letra B fala que é o conjunto, né, de documentos custodiados em caráter definitivo, olha só, em função do seu valor, e o acesso é predominantemente público. Nessa idade, os documentos desempenham fundamentalmente, né, a função histórica e social cultural. Aqui a gente tem nosso gabarito, tá? Isso aqui é, sim, a definição de arquivo permanente, que são aqueles preservados devido ao seu valor cultural, histórico ou social, tá? E geralmente são, sim, acessíveis aos públicos. Show? E a letra C fala que o conjunto de documentos, olha só, conjuntos de documentos estreitamente vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos e que conservam junto ao órgão produtores em razão da sua vigência e frequência de uso. São documentos utilizados rotineiramente. Isso aqui, ó, rotineiramente. Isso aqui tá ligado aos arquivos correntes, tá? Isso aqui tá ligado aos arquivos correntes e não aos permanentes, tá? E também a gente conhece como arquivos atuais. E a letra D, ela fala que esses arquivos, né, são um conjunto de arquivos independentes da posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na persecução do objetivo comum. Constitui-se na integração de todos os arquivos, rotinas e técnicas de gestão documental de uma mesma instituição. Isso aqui está tudo meio confuso, né? Pois é, isso aqui refere-se à questão da gestão arquivística integrada, tá? Isso aqui foge totalmente da teoria das três idades, tá? Então, fica longe de ser nosso gabarito. E por aqui a gente vai finalizando agora, né? Mais um simulado. Simulado 6, tá? Agora a gente está no simulado 6. E, de praxe, se inscreve no canal, deixa teu like, né? Deixa tua curtida aí, um like. Eu lembro do meu neném, que ele fala like. Deixa teu like. Ó, deixa tua curtida aí, né? E compartilha com teus amigos. E como eu falei, tá aí na descrição, tá? O grupo do WhatsApp, para você adquirir os materiais que já tem e os simulados. Também lá tem, tá tudo na descrição do grupo, tá, galera? O grupo em si, ele vai ser publicado as coisas, mas se você quiser ter acesso diretamente ao Drive, tá? Com todos os arquivos, os simulados, enfim, você só acessa a descrição do grupo que lá você vai encontrar, perfeito? Então vamos finalizando por aqui mais um e logo logo a gente volta com mais. Fechou!